Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por mais esse tempo que o Senhor nos permite estarmos na Tua casa, cantando louvores. Nós nos sentimos honrados, ó Deus, por fazer parte do povo que Te louva na terra. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é louvado nos céus e que o Senhor também é louvado na terra. Que existem pessoas que o fazem de todo o coração. E nós nos sentimos privilegiados, ó Deus, em fazer parte deste povo. Obrigado, ó Deus, por esse tempo. E agora, ó Deus, nós queremos, antes de celebrarmos a ceia, nós queremos meditar na Tua palavra. E pedimos que ela fale conosco, que ela venha de encontro ao nosso coração. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17, diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipada a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso aquele que comer ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Muito bem. Nós temos aqui o texto da ceia. É um texto longo, é um texto profundo, é um texto seríssimo. Veja que a palavra diz réu do corpo e do sangue do Senhor. Comer e beber juízo. Então é um texto que merece toda a nossa reverência e toda a nossa atenção. Toda a Bíblia merece, mas esse texto em especial pelo ato que nós vamos participar dele daqui a pouquinho. Quarta-feira nós lemos um texto e aprendemos com ele a palavra de Deus dizendo que o diabo cegou o entendimento das pessoas, para que elas não vejam a luz e a revelação de Deus. Mas que o Espírito Santo de Deus, ele veio para iluminar o entendimento das pessoas. Muita gente não crê nem numa coisa nem na outra, mas as duas coisas são verdadeiras e pode ser comprovado a olho nu. Só você olhar para o mundo.
que o diabo fez? Ele cegou o entendimento das pessoas quanto à própria existência da pessoa como um ser vivo, criado por Deus, que deve ter comunhão com Deus, se reportar a Deus, porque diante de Deus um dia todo mundo vai comparecer. Todos. E o diabo, apesar dele não ter nada como um usurpador desde a queda, ele usa tudo que existe no mundo e tudo que o mundo pode criar para fascinar as pessoas, levando elas a viver uma vida em função do ter, escurecendo a mente existencial delas, levando-as a esquecer do que elas são. Elas esquecem do seu próprio ser e passam a viver em função do ter. Nós aprendemos aqui que o ter é passageiro, ninguém tem muita coisa por muito tempo. Que o ter, ele é finito e nada que você tenha tem vida em si mesmo. Mas você é um ser e é um ser vivo. Então essa cegueira do diabo fez com que as pessoas, sendo um ser vivo, vivessem em função de algo morto. Que é o que ele tem, o que ele pode ter, o que ele conquistou, ou o que ele deixou de ter. O que perdeu. Então uma pessoa viva, deixando de existir e vivendo em função de algo morto. Uma pessoa que tem vida eterna, vivendo em função de algo passageiro. Porque ela foi cegada. Houve uma ação no entendimento dela, que é uma ação reinante no mundo em que nós existimos, levando as pessoas a se esquecerem do que são. E viverem em função de outras coisas, se esquece que ela é um ser. Que é como um ser que ela vai dar conta a Deus de como viveu e em função do que viveu. Às vezes quando a gente fala do ter, alguém fala assim, é lógico que se você pegar alguém que tem e tirar o que ele tem, você desconstrói a pessoa. Dá a impressão que estamos falando de pessoas portadoras de grandes fortunas, mas não. Pode ser de coisas banais. Se você pegar uma pessoa hoje e separar ela do que ela tem, você vai ver que não sobra ninguém lá, não tem ninguém lá dentro. Que tudo que existe ali é sonhos, é projetos, é perdas, é aquisições, é conquistas. Mas a pessoa mesmo, você não acha ela. Não sobrou nada. E é fácil da gente perceber isso. Pegue qualquer jovem hoje e separa ele de algumas coisas que ele tem. Tire dele o Wi-Fi, o celular, televisão, computador. Você não vai mexer no ser dele, não. Você não vai tocar na alma dele, nem no espírito, nem no corpo. Não, deixa o ser dele íntegro. Separa só algumas coisinhas que ele tem, que foram ganhadas, doadas, conquistadas, compradas. Você acabou com ele não vive mais, ele não tem mais vida. Mas cadê a pessoa que existia e que deveria possuir tudo isso? Já foi conquistada. Já foi tragada. E muita gente neste mundo, se você separá-lo do que tem, não sobra ninguém lá dentro. E muita gente que não tem absolutamente nada. Em função do que perdeu, não ficou mais ninguém lá dentro. Mas ele perdeu o quê? Se ele está ali, ele não perdeu o ser dele, perdeu coisas. E se ele perdeu coisas, ele teria que estar ali, mas ele não está mais. Desapareceu o ser. E ainda ficamos preocupados. Olha o sinal da besta, o chip. Quando ele chegar, todo mundo será marcado. E quando a pessoa for marcar, ela está perdida irremediavelmente. Tem gente já perdido muito antes do chip chegar. Já te capturaram. Tem gente que já se prendeu quando chegou a TV. A internet, então, não se fala. É como se fosse uma droga. A pessoa não fica um tempinho sem. Porque aquilo foi incorporado ao seu ser. E o Deus deste século, moderníssimo, criativo, hábil enganador, o grande enganador das nações, chegou ao entendimento e você vai ver as mentes mais brilhantes da terra vivendo em função do ter, mas se você separar ele do ter,
nessas mentes mais brilhantes não sobra ninguém lá dentro. Tanto é que as pessoas que perdem o que têm, muitos desistem da vida. Muitos não conseguem sobreviver. Não conseguem existir. E, na verdade, Deus, quando criou, Ele criou um ser, segundo a sua semelhança, segundo a sua imagem e semelhança, para se relacionar com Ele. Quem foi que desconstruiu esse ser? Qual foi a ação diabólica sobre esse ser que levou para tão distante de Deus a ponto dele não se importar com a sua própria existência, com o seu próprio núcleo de vida, o sopro divino, que o capacita a entrar para a eternidade. E ele pisa em cima de tudo isso, destrói, não se importa. E você pode ver a conversa, papo cabeça de hoje, é alguém conversando de seus sonhos, de suas perdas, de seus projetos, de suas conquistas, dos seus diplomas, dos seus pronomes. E se você tirar tudo isso da pessoa, você pergunta, tem alguém aí dentro? Tem ainda aí um ser racional, um ser espiritual, emocional, sentimental? Um indivíduo criado segundo a imagem e semelhança do Criador? Tem aí ainda? Onde houve muitas perdas, sobrou alguém? Onde houve muitas conquistas, tem alguém aí ainda? Por que não tem? Deus deste século. Ele criou coisas e a gente não vive mais sem essas coisas. E elas nos prenderam no caminho da vida, a não ser que você não se deixou prender. Porque Jesus, quando disse, Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, ele estava dizendo, não é para tirá-los do mundo, mas não é para o mundo entrar dentro deles. Porque o mundo jaz no maligno, e quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E você vai ver que uma multidão já se deixou capturar muito antes de chegar o sinal da besta, que nada mais é do que um sistema mundial. Você conhece algum sistema mundial hoje? Conhecemos, a rede. O dragão lá do Apocalipse tem duas adoráveis bestas. Uma é o sistema político reinante do tempo do fim, e a outra é o sistema religioso. E o dragão dá vida para as duas bestas. Então a besta não é um bicho, é um sistema que ele capta, que ele seduz, e que ele cega, corrompe, prende pessoas e ocupa exatamente o lugar de Deus na vida delas. E Deus não tem lugar na vida dessas pessoas porque elas foram presas. E agora quem mora lá dentro delas já não é mais um ser livre, é um ser capturado, preso pelas coisas que o Deus deste século criou neste mundo para prender. Deixando este lado, na nossa reunião da ceia, nós queremos falar daqueles que Deus quer iluminar. Paulo está dizendo assim, nisto porém que eu vos escrevo, eu não vos louvo, porquanto quando vos ajunteis, não é para melhor, e sim para pior. Por que as pessoas se ajuntam para tomar a ceia e em vez delas melhorarem, elas vão piorar? A reunião aqui, a instrução aqui, é para mostrar o valor espiritual da ceia do Senhor. Está dizendo que quando Deus criou pessoas, seres vivos, Ele criou para ter comunhão com Ele. Mas elas foram se perdendo ao longo de sua existência, mas agora tem um povo na terra que comparece diante do Senhor com o sangue do seu Filho Jesus, dizendo, Deus, eu quero ter comunhão com o Senhor. Ele falou, eu vou dizer uma coisa, muita gente que comparece diante de Deus, propondo a comunhão com Deus, achando que está fazendo uma grande coisa, em vez dele melhorar, ele piora. Por quê? Porque ele acha que a comunhão com Deus é mais ou menos nos termos da comunhão visível. E aqui Deus está falando de uma comunhão que ele tem com um povo na terra, e este povo faz parte da igreja invisível, é gente que realmente sabe o que é comunhão. Ele falou, quando vocês ajuntam para comer a ceia do Senhor, ele falou, ela não é mais ceia do Senhor quando você não tem comunhão com o Senhor, porque ceia é comunhão. Portanto, se não há comunhão de fato, isso já não é mais ceia. É medo de julgamento, é uma
prática religiosa, é uma cerimônia diferenciada, mas deixou de ser ceia. E aí a pessoa que deveria ser iluminada pelo Senhor, receber os benefícios da comunhão, ele não recebe. E ainda pelo fato dele propor a ele mesmo e a Deus alguma coisa sem função nenhuma, só traz prejuízo para a sua vida de fé. E vem aquela famosa frase que vocês conhecem das pessoas que falam, olha, eu procuro a Deus, mas parece que as coisas pioram. Você está dizendo que Deus não funciona? Você está dizendo que Deus não cumpre suas promessas? Não seria melhor dizer, nós estamos fazendo alguma coisa errada. Estamos aceitando uma proposta de Deus, ou propondo para Deus alguma coisa de um jeito que Ele não pode fazer. Ele diz, então não é assim que vocês devem fazer, porque eu estou sabendo que entre vocês, quando vocês se reúnem na terra, que vai dar reunião em todo lugar que alguém se ajunta, tem muitas pessoas não estão desejosos de ter comunhão com Deus. Eles estão partidos, divididos. Tem um grupo que realmente o faz porque quer ter comunhão com Deus, e tem um grupo que faz por motivos mil. Como eu disse, medo de juízo, costume, ou sem a devida reverência, acha que Deus é alguma coisa humana, religiosa, que você se sujeita a Ele, à sua vontade, ao seu capricho, à sua forma de ser. Aqui fala, cada um faz o que quer. Vocês envergonham a casa de Deus. Porque a comunhão com Deus não passa por critérios meus e seus. É estabelecida pelo próprio Deus. Jesus falou, isso aqui só é possível quando você aceita que o meu corpo é dado por você. Quando você aceita que o meu sangue foi derramado por você. E que você tem um interesse enorme neste corpo, neste sangue e na comunhão com Deus. Então você se aproxima como um ser. Então esquece tudo que você ganhou, tudo que você tem, tudo que você perdeu, tudo que você está vivendo, tudo que você está sonhando. É uma comunhão de Deus, que é um ser divino, com você, que é um ser humano. Mas como eu disse, muitas vezes dentro do ser humano não tem mais ser, só tem qualquer outra coisa. Então o hino quando diz, vem cear, o mestre chama, vem cear, ele está dizendo, Deus quer falar com você. Não é com nada que existe em volta de você. Sua vida, você, ser humano, criado por Deus para refletir a imagem de Deus, rompido com Deus, mas agora restaurado com Deus, você, uma pessoa consciente, racional, emocional, com capacidade de perceber e se relacionar com Deus, de perceber Deus e crer em Deus. Mas geralmente o nosso diálogo com Deus é mais ou menos como a gente conversa com o mundo. Está tudo relacionado ao que temos, ao que somos, ao que pensamos, ao que sonhamos, ao que perdemos. Existe tanta coisa em volta da gente que a gente deixa de ser gente. Que você esquece por um momento e talvez pela vida toda, se não for iluminado pelo Evangelho, que você é um ser. Como é que está esse ser em relação à comunhão com Deus? Não, é porque eu estou pensando, porque eu já falei que não tem sonhos, não tem conquista, não tem projetos. Você, a essa altura da sua vida, você comparece diante do Senhor e Deus fala assim, e você, como é que você está? Ah, eu perdi, então, sobrou alguém? Ah, eu ganhei, mas tem alguém aí ainda? Porque Deus não se relaciona com posses. Deus não se relaciona com coisas. Deus não se relaciona com coisas abstratas. Deus é vivo e se relaciona com pessoas vivas, que têm consciência da sua existência viva, que não estão vivendo às cegas, como o mundo vive, porque o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas. E aqui a palavra se direciona àqueles que fazem parte da comunhão da igreja invisível, dizendo, olha, não vai ter como a gente evitar que tenha partidos. Portanto, quando vocês estiverem reunidos, vai ter gente que vai pertencer a partidos. Reunidos, mas partidos. Como é que pode? Porque ele falou, porque cada um faz a sua própria ceia. Cada um faz do seu próprio jeito. Cada um se relaciona do jeito como que ele quer. Ele falou, olha, é até importante que haja partidos para que se manifestem os aprovados.
Porque quando tem partidos, você tem que fazer uma escolha. Portanto, vai se manifestar a escolha que você fez. De que grupo você é? Daquele grupo que toma ceia na terra, que tem comunhão com Deus, partindo deles, do jeito que eles entendem, do jeito que eles acham, ou daquele grupo que entende que a comunhão com Deus vai muito além do que uma comunhão de uma única pessoa, que está fazendo parte de um corpo em toda a terra, que embora não seja possível mostrá-lo, ele é real e é um povo na terra que tem comunhão com Deus, e é por causa deste povo que Deus está em comunhão com eles, que há um amor, uma entrega, uma recíproca, consciente, real, não é teorizada. É por causa deste povo que Deus ainda está na terra. É por causa deste povo que Deus ainda sustenta os poderes que sustentam o universo. Certa feita alguém falou para Jesus: manda esse povo calar a boca, perturba. Falou: olha, se eles se calarem, as pedras gritam. Tudo que existe ainda existe por causa do Deus que sustenta todas as coisas, e é o Deus que está aqui por causa deles. Esta comunhão genuína de gente que quer se aproximar de Deus como seres vivos, criados por Deus, que se perderam na queda, mas que foram restaurados em Cristo Jesus. E que a comunhão que eles têm aqui nos elementos naturais da ceia, que é o pão e o vinho, é só uma representação de algo transcendente, de gente que está se aproximando de Deus, porque quando eu como pão, eu teria que morrer, mas Jesus deu a vida dele por mim, então Deus não me quer morto, Deus me quer vivo, e eu quero viver para Ele. Por isso eu estou aqui dizendo que eu aceito este corpo que foi dado por mim. E quando eu bebo o cálice, eu estou dizendo que eu reconheço que eu era um mero pecador, que eu fui julgado por Deus antes de existir, e fui julgado e condenado. E só não vou para a morte eterna, porque Jesus derramou o sangue expiador dele na minha vida, e por isso eu vim aqui renovar a minha aliança com ele, tomando o cálice, dizendo: Senhor, é debaixo deste sangue que eu existo ainda. Não vivo em função do que tenho, nem do que perdi, nem do que sonho, porque tudo isso pode ser interrompido a qualquer momento. Tudo que existe em volta da pessoa pode acabar a qualquer momento, e para sempre. Por toda a eternidade. Mas nós não existimos aí, nas coisas que sonhamos, nas coisas que temos, nas coisas que conquistamos. Nós existimos no ato criador de Deus, sustentado no seu amor e regenerado por seu Filho, onde Ele tem promessas de nos manter vivos com Ele por toda a eternidade. Não tem nenhum compromisso com o que sonhamos. E nenhuma responsabilidade com o que perdemos. Todas as perdas humanas têm a ver com as decisões humanas, se não nossas, dos seres humanos, de romperem com Deus. E nós somos frutos dessa queda. Então ele diz: porque até importa que haja, porque também os aprovados se manifestarão. Então, dentro dessa multidão que diz que tem comunhão com Deus, tem cada um fazendo de um jeito. É até importante, porque pelo menos vai aparecer o jeito que você está fazendo. Você vai saber o jeito que você está fazendo. A tua escolha vai aparecer, porque cada um faz de um jeito. E quando ele está dizendo isso, ele diz: porque se cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, vocês acabam menosprezando e envergonhando a igreja de Deus. Nisto, porém, eu não vos louvo. A igreja de Deus, ela é chamada por Deus de família. Nós temos ensinado a igreja a palavra, temos aprendido juntos aqui com a palavra. Hoje de manhã aprendemos isso, que a nova humanidade a partir de Cristo, ela é uma família. Não é um time, não é um grupo de sábios, não é um grupo de fortes, não é um grupo de investidores que pagaram para entrar na nova humanidade. Não, é uma família de gente que foi gerado pelo Espírito Santo de Deus para ser irmão de Jesus e filho do Deus Pai, que vivem em família, que estão agradecidos a Deus por fazerem parte do projeto de Deus, que é ter uma família com Ele, como desde o princípio Ele queria ter no Éden. Mas como eu disse de manhã, eu repito agora,
Tem gente que está consciente, ou confiante, ou desejoso de fazer parte da família de Deus no céu, mas tem uma verdadeira ojeriza da família de Deus na terra. Ele está confiante que Deus não vai esquecer dele quando ele chamar os seus para o céu, mas ele não se importa nem um pouquinho com Deus enquanto vive na terra. Que ele está confiante que Deus não vai deixá-lo aqui, mas enquanto ele está aqui, ele não quer Deus com ele aqui. Como que alguém pode pensar isso? Ele é cego? É. Cego de entendimento. O reino dos céus, ele começa na terra. E quando ele for para os céus, não é possível mais entrar nele. Se alguém quiser entrar no reino dos céus, que embora seja do céu, porque ele veio do céu e voltará para o céu, só tem um jeito de entrar nele, é na terra. Mas o que tem de gente que morre, encomenda a alma e acredita que lá no céu dá para dar um jeitinho, mas não dá. Por que eles acreditam isso? Porque eles estão cegos quanto ao entendimento da vida. A Bíblia fala o tempo todo de gente que vai gritar horrivelmente. Abre-nos, mas teve aberto a vida toda. Nunca quis entrar. Agora que fechou, a porta vai querer entrar. Então a palavra se dirige àqueles que querem de todo o seu coração ter uma comunhão com Deus, um ser divino com um ser humano. Um ser vivo. Jesus, quando veio ser humano, ele veio ensinar para nós que Deus quer ter comunhão com o ser humano. Que ele não quis ficar lá do céu como um ser divino, dizendo, olha que vergonha você ser um ser humano com tantas limitações. Jesus veio dizer assim, olha, Deus sabe de todas as suas limitações, Deus sabe de todos os problemas, Deus sabe de todas as fraquezas, Deus sabe do que você pode, Deus sabe do que você não pode, Ele sabe mais a seu respeito do que você mesmo, e Ele quer ter comunhão com você. Ele deu o corpo do Filho dele para não punir você no seu. Derramou o sangue dele para não derramar o seu. Ele te quer. E aí nós queremos, às vezes, a comunhão com Deus dentro de uma visão cega de religiosidade, sem ser algo vivo, experimental, com experiências real. Gente já capturado por este mundo. Gente já embriagado, preso por este mundo, sonhando um dia com a liberdade que é em Cristo. Não, irmãos, a liberdade se manifesta hoje, a comunhão ela já existe, como também a rejeição. Então é possível uma pessoa dentro do coração dele, ele não ter lugar para Deus. Por quê? Porque está todo preenchido a sua vida. Ele não consegue amar a Deus, não é porque ele não é um ser que é incapaz de amar, é porque ele ama outras coisas mais do que a Deus. Não é que ele deixou de ser um ser que não é incapaz de amar, não. Ele não consegue amar a Deus, ele não consegue ter comunhão, ele não consegue adorar, por uma questão de amor mesmo. Ele foi amado, mas ele não consegue corresponder a este amor. Quando nós comparecemos diante do Senhor para comer do pão e beber do cálice, o texto diz assim, olha, isso que nós estamos fazendo aqui é o que nós recebemos do Senhor. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, quer dizer, ele foi traído, ele foi preso, ele vai morrer. Falou, deixa eu falar para vocês o que vai acontecer então. Eu vou dar a minha vida, este é o meu corpo que é dado por vós. Vou dar a minha vida para você entender o quanto que eu quero ter você vivo comigo. É o meu corpo que é dado de graça. Que tem de gente que menospreza essa dádiva. Vai dizer, acho que eu não vou querer não. Tem que se comprometer mesmo, é uma entrega de amor, é uma fusão de vidas, é uma vida entrando dentro da outra. É eu vivendo em Cristo e Cristo vivendo em mim. É o Espírito Santo de Deus habitando e de uma forma plena. Ele não aceita você ter outros amores. Ele não aceita você ter outros deuses. Não, tem que ser uma entrega total e incondicional. Você fala, acho que eu não vou querer não. E eles vivem reclamando que Deus não se importa com eles. E vem dizendo que Deus não quer nada com eles.
Na verdade, se trata de uma brutal rejeição humana a Deus. Fruto da ação diabólica no mundo, fruto da queda humana levando o homem a ter prazer em pecar e a viver longe de Deus, fruto do engano diabólico, fruto da ação carnal caída, que se Deus não tiver misericórdia de nós e nos iluminar com a sua palavra e nos libertar com o poder do Espírito Santo de Deus, nós somos facilmente enganados, porque o engano que reina no mundo é acima da capacidade humana de percepção. Humanamente não tem como você perceber as astutas ciladas do diabo. E você não deve temê-las, porque a partir do momento que você se rende a Cristo, você é a Cristo, ele não consegue armar nada que não seja percebido pelos olhos de Deus. Aí quando você é corpo de Jesus, acabou, não tem mais cilada. Tudo que ele arma, Deus te mostra a cilada. Tudo que ele propõe, Deus te ilumina. Tudo que ele fala, Deus te revela. E você vai sendo conduzido nessa luz. E a nossa proposta aqui hoje é exatamente isso. Ele diz, por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também, dizendo o cálice, esta é a nova aliança no meu sangue. É o novo testamento no meu sangue. Todas as vezes que você beber, você vai fazer isso em memória de mim. Você vai lembrar de mim, vai saber o que você está fazendo. Fala, Senhor, eu estou aqui como um ser lavado e remido no teu sangue, e quem está aqui sou eu. Um ser vivo, com capacidade de falar e ouvir, de tocar e ser tocado, de sentir. Porque Deus sempre quis ter e quer ter comunhão com o homem. E hoje ela se dá pela fé, através do vivo e novo caminho que é o sangue de Jesus. Foi então todas as vezes que você fizer, você vai comer o pão que simboliza o corpo. Você vai fazer parte do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é o corpo composto de pessoas alcançadas por Ele, inseridas no corpo pelo Espírito Santo de Deus e que mantém essa comunhão com Ele na terra. É uma comunhão num outro nível. Ela se dá no Espírito, longe dos olhos. E se você entende o que eu estou falando e tem experiência com essa comunhão, você não é único. Tem um povo na terra chamado de povo de Deus que vive exatamente isso. O assunto é tão sério que ele falou, porque todas as vezes que você comer deste pão e beber deste cálice, você está anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Ele virá. Pode esperar. Ah, talvez eu morra antes. Morra esperando. Porque se você morrer e Ele vier depois, quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados. Não muda nada. Morra nessa fé. Quando a trombeta tocar, os mortos ressuscitam primeiro, depois os vivos são transformados e juntos encontraremos com o Senhor nos ares. E aqueles que morreram sem essa fé não ressuscitarão. Não dessa vez. Mais para frente, para o dia do juízo, para serem julgados e condenados. Então ele está dizendo, você que está comendo o pão e bebendo do cálice, está dizendo, Senhor, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. É uma comunhão que ela começa aqui e ela vai para o céu. E eu estou esperando a sua volta, enquanto estou vivo, e vou esperar até morrer. Esta é a vontade de Jesus. Fala Novo Testamento. Sabe o que é testamento? É a última vontade de um morto enquanto ele vivia. Registrou a última vontade de um vivo antes de morrer. Testamento. É o Novo Testamento no meu sangue. Você quer ter comunhão comigo? Agora, veja bem, se você não quer ter comunhão com Deus, então esquece tudo que eu estou dizendo. Pratique a religião, faça boas obras, faça o que você quer, aproveite sua vida da melhor maneira. Estou falando se você quer ter comunhão com Deus de fato. Quero ter a minha experiência pessoal de comunhão com Deus. Eu comungo com Deus. Deus para mim não é uma teoria, Deus para mim não é ficção, Deus para mim não é um vocabulário, Deus para mim é uma pessoa, Ele é real, Ele quer ter comunhão com um povo que quer ter comunhão com Ele na terra, e eu aceitei a proposta e o chamado dEle, quero ser um deste povo. Este povo se ajunta em qualquer lugar para comer do pão e beber do cálice. Quando estiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele falou, eu estou no meio deles.
Se você sentir, ele está. Se você não sentir, ele está. Se você crer, ele está. Se você não crer, ele está. Porque ele está comprometido com a palavra dele. E ele falou o que está, ele está. Porque ele não blefa, ele não brinca. Então, quando você estiver comendo e bebendo, é exatamente isso que você está fazendo. Por isso, aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor, ele deve se examinar. Faça um exame. Examina a sua vida. Quem está aqui? É você? Quem veio aqui para comungar com Deus? É um ser? Ou é um monte de coisa em volta de um ser? Que já não existe mais. De um ser que está perdido no meio de tudo que existe em volta dele. Tem alguém aí dentro de você? Tem alguém aqui dentro de mim? Consciente do que está fazendo, consciente do que está falando, do que está se propondo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice, porque se ele comer e beber indignamente, ele será réu do corpo e do sangue do Senhor. Queridos, depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, a humanidade se divide em dois. Aqueles por quem ele morreu e serão salvos, e os outros que serão culpados de sua morte. Ah, mas eu não estava lá. Réu do corpo e do sangue de Jesus. Porque quem não foi alcançado com o seu sangue para salvação, será acusado diante de Deus como culpado pela morte de Jesus. Porque na vida daquela pessoa ele morreu em vão. Foi brutalmente rejeitado. Foi o que aconteceu lá no Monte Calvário. Jesus foi rejeitado. Jesus foi acusado, Jesus foi colocado para fora. E devido à rejeição, ela chegou a tal ponto que ele foi crucificado. Portanto, qualquer pessoa que dentro da vida dele, Jesus não foi o seu Salvador para salvá-lo da condenação, ele será réu do corpo e do sangue de Jesus. Nós não queremos ser réu do corpo e do sangue de Jesus, por isso examine-se a si mesmo, coma e beba, porque quem come duas coisas, indignamente e sem discernir, só isso para a gente encerrar. Indignamente, quem que é digno? Ninguém. A não ser quem o próprio Deus dignifica. Quem que Deus chama de digno de poder comer do corpo e beber do sangue do seu Filho Jesus, espiritualmente na presença dele? Quem aceitou o Salvador que ele enviou e não o rejeitou e aceitou na sua vida e o reconheceu publicamente. Portanto, se a pessoa não reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, ele continua indigno. Se ele reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, agora pelos méritos de Cristo ele é digno. Não pelos méritos pessoais, nem religiosos. Não há nada que humanamente a gente possa fazer, só aceitar, crer e comprometer-se. Porque se a pessoa não confessa Jesus diante dos homens, ele também não será confessado por Jesus diante de Deus. Aquele que aceitou o corpo que foi dado, o sangue que foi derramado, diz: eu quero, eu aceito, eu quero me comprometer com o Senhor da mesma forma que Ele está comprometido comigo. Então essa pessoa agora, ela é digna pelos méritos de Cristo. Então ele não pode comer e beber sem discernir o corpo. O que é discernir? Discernir é saber com clareza, com segurança. Saber exatamente o que está fazendo. Porque se a pessoa faz isso sem saber o que está fazendo, disse Paulo, em vez de você fizer e a coisa melhorar, piora, porque não tem efeito. Aí você vai dizer assim, a ceia não funciona. Eu fui lá e comi o pão e bebi o cálice, não funcionou. Não sentia a proteção de Deus, não sentia a comunhão de Deus, não sentia a bênção de Deus, não sentia a alegria de Deus, a vida de Deus, tudo que é maravilhoso de Deus que é em Cristo Jesus, não aconteceu na minha vida. Porque você não discerniu o corpo do Senhor, pois quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós fracos, doentes e mortos. Olha, tem mortos entre nós, espiritualmente ele está dizendo, fracos espiritualmente, doentes espiritualmente e mortos. Irmãos, essa reunião é a oportunidade que nós temos de dar vida à nossa vida,
nem fraqueza, nem doença, nem morte tem lugar. Essas coisas só vêm a gente, elas só nos acometem quando nós fazemos as coisas do nosso jeito. Isso aí não funciona, aí não é do jeito que Deus estabeleceu. Falou, eu estou dizendo para vocês o que eu recebi do Senhor. Nos méritos de Cristo, uma pessoa que quer ter comunhão com a outra pessoa, uma humana, uma divina, não é nada que existe em sua volta. Deus quer ter comunhão com você. Como está a sua vida? O que é que resta de vida aí? O que é que resta de você dentro de você? Vencear, o mestre chama, vencear. Ou nós vamos ficar dizendo, a vida perdeu sentido, mas eu vou lá tomar ceia. Não, irmãos. Vamos pegar o que resta da gente e colocar diante do Senhor. Para vir vida, restauração, novo tempo, alegria, gozo, esperança, fé. Tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário está disponível. Sem fraqueza, sem doença, sem mortes. De gente que comparece diante do Senhor dizendo, Senhor, eu vim aqui porque eu sei o valor espiritual da comunhão pessoal com Deus. Deus falou, hoje é dia de você ir lá no Calvário, trazer a lembrança, o que eu estava fazendo por você lá na cruz do Calvário. Da parte de Deus, quem tinha que estar lá é você. Falou, julgue-se a você mesmo. Porque Deus não quer te julgar. Aqui diz que nós somos julgados e disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados. Quer dizer que Deus já me julgou? Já. Não precisa você morrer e comparecer diante do juízo para Deus julgar a sua vida. Antes de você tomar conhecimento, Deus já te julgou, já te viu culpado, pecador, filho de Adão, maldito, condenado à morte eterna. Mas mesmo assim Ele te amou e trocou a tua vida pela de Jesus, condenou Jesus para não condenar você, e Ele falou, agora eu vou te disciplinar para não te condenar com o mundo, porque o mundo será condenado. Por isso, quando nós somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Às vezes você fala assim, mas essa palavra é muito dura. Não, é disciplina do Senhor, para não ser condenado. Porque aqueles que não levam Deus a sério, que não levam a comunhão a sério, que já foram capturados, presos ao longo da sua existência, um dia só resta condenação. Que tristeza a gente ouvir a palavra de Deus dizendo que alguém se ajuntou e isso não foi para melhor, foi para pior. Por quê? Porque ele foi fazer parte de partidos, grupelhos que fazem de um jeito, fazem de outro. Não, para mim é assim. Não, nós fazemos o que nós recebemos do Senhor. Esse é o meu corpo que é dado, esse é o meu sangue que é derramado, e você não pode fazer isso sem discernir, você não pode fazer indignamente. E a única forma de ser digno é Deus te dignificando em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Por isso hoje, um culto como o de hoje é a oportunidade da nossa vida. Se tem um monte de coisa errada, zera tudo. Se tem um monte de coisa te prendendo, se liberte de tudo. Se você está muito confuso, traga a luz sobre tudo. Hoje é um dia que Deus está dizendo, se você quiser, pelo corpo e pelo sangue de Jesus, eu te aceito. Você jamais poderia sonhar na sua vida que Deus estava dizendo para você assim, olha, eu aceito você, eu, o Deus, Criador dos céus e da terra, aceito você, quero ter comunhão com você. Nós vamos ter uma comunhão diária. Deus está dizendo, eu te aceito. Mas Ele faz isso com um ser. Se tem alguma coisa aí dentro de você, e se você se importa com você, se você quer dar um sentido eterno, verdadeiro, iluminado, protegido na tua vida, vem para a luz. Vem para a comunhão. É Deus abrindo a porta do coração dele, abrindo a porta do céu e dizendo, venha. Vai ficar fazendo de outro jeito até quando? Vai ficar se enrolando até quando? Vai ficar se comprometendo até quando? Venha.
É a oportunidade da nossa vida. Quando a gente toma ceia, a gente não sabe se vai ter outro. Todas as vezes que vocês se reunirem, um dia vai ter a última vez. Se alguém pensa assim, não, na próxima ceia eu faço isso, que Deus nos dê muitas outras, mas se Ele não der, um dia vai ter a última. Um dia vai ter a última Páscoa, um dia vai ser o último Natal, um dia vai ser o último cântico, vai ser o último louvor. Então todas as vezes que vocês estão reunidos, é mais uma oportunidade que Deus nos dá dizendo, olha, a porta está aberta, é só entrar. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.